Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao podcast Hélio dos Anjos e o tema dessa semana será Crise na Cristandade 2022. Com o decorrer do nosso estudo, você entenderá por que eu escolhi esse título. E o nosso versículo que usaremos como base está em Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus amigos, eu quero iniciar dizendo o seguinte. Eu tenho observado que nos últimos anos, na última década, nas últimas 2 ou 3 décadas, a igreja cristã está fazendo uma tremenda de uma salada. E eu vivi isso na pele. Eu me converti em 1982 para 83 e eu confesso a vocês que eu já fui enganado, já fui ludibriado, me ensinaram tantas coisas erradas, mas só que a gente vai crescendo, né? Como diz Paulo, importa que a gente deixe de tomar o leitinho e comece a comer comida sólida. E o que eu quero oferecer para vocês nos estudos que eu farei nesse meu canal é comida sólida. Você aprenderá a Bíblia, você não aprenderá o que eu acho ou o que eu penso, ou nem doutrinas humanas. E como a Bíblia mesmo diz, acautelai-vos que no final dos tempos teriam doutrinas de demônios e doutrinas humanas. Isso é bíblico. A gente vê por aí no YouTube, em várias plataformas, o que as pessoas acham, até dentro das igrejas, né? Pastores, entre aspas, pregando o que eles acham, o que eles pensam e o que é conveniente para eles no momento. E uma das coisas que eu tenho observado, eu lembro, antes de eu fazer esse comentário, eu lembro quando eu fazia teologia, quando você estuda teologia, você aprende que o Velho Testamento é uma sombra do que iria acontecer. Sendo que, eu não vou entrar nisso agora, mas todas as figuras do Velho Testamento, Moisés, Josué, enfim, todos, é uma figura de Cristo. E nós também aprendemos que no Velho Testamento existem 613 mandamentos ou leis. Por exemplo, no Antigo Testamento nós conhecemos os 10 mandamentos, que foram dados a Moisés por Deus, lá no monte de Deus, né? E porém existem mais leis ou mandamentos na Bíblia, embora sabemos que no Novo Testamento os mandamentos são resumidos em apenas 2, que está lá em Mateus, em que Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu vou repetir o versículo 40. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que significa isso? Significa que agora, na nossa era, que é a era da graça, nós dependemos somente de 2 mandamentos, que são os mandamentos que Jesus nos deu. Mas o que nós vemos nas igrejas contemporâneas do dia de hoje? O que nós vemos nas denominações? Eu, pelo menos, eu vejo uma salada. Os pastores, entre aspas, não todos. Graças a Deus nós temos muitos homens de Deus que não fazem isso. Mas alguns fazem essa salada. Eles vão lá como se fosse uma pinça, né? Então você vai lá no Velho Testamento e você pega somente o que te interessa. Então eu vou lá em Malaquias, eu vou lá. Aí o que me interessa eu pego e transporto. É como diz aqui nos Estados Unidos, né? Um copy and paste. Eu vou lá, copio e depois eu colo. É o que me interessa.
Aí eu jogo na doutrina e aquele jugo pesado, né? Para quem não sabe, jugo é aquele pedaço de madeira que você colocava entre os dois bois ali, aquele negócio pesado. Jesus disse: o meu jugo é leve. Mas não. Como diz no jargão do futebol, né? O time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, você não mexe. Tá ganhando, por que eu vou mexer? Tá funcionando. Isso funciona há anos. Então, pra que eu vou mexer? E então é aquela mistura de judaísmo com o cristianismo e aquela festa, né? Eu não vou citar aqui. Então, por que Deus ordenou algo que ele sabia que o homem não iria cumprir? Qual era o propósito da lei? O propósito da lei era para apontar para uma necessidade de um Salvador. A lei, ela pune. Os israelitas do Velho Testamento, eles dependiam do sumo sacerdote uma vez por ano, poder entrar no Santo dos Santos para poder fazer a propiciação dos pecados. A lei era a nossa guardiã, até que Cristo viesse, a fim de que pudéssemos ser justificados. Eu sou justificados por quê? Pelo sumo sacerdote que vai entrar? Não, hoje não tem mais templo. As pessoas falam, vamos pro templo. Que templo? Não existe templo. Que templo? Ou mesmo as pessoas usam, né? Vamos para a igreja. Que igreja? Igreja somos nós. Agora sim, nós vamos para um local, um prédio em que lá vão se reunir as pessoas que são justificadas pela fé, que nasceram de novo em Cristo Jesus, que essas pessoas são a igreja. Aí sim, uma assembleia de pessoas, aí tudo bem, nós vamos nos reunir ali. Para quê? Para aprender, para poder crescermos, entendeu? E também essa igreja que falam que lá o pastor, quem quer aceitar Jesus, não é para isso.
O indivíduo que somos nós, sim, aí sim, nós temos a obrigação de pregar para esse mundo perdido e caído. Essa é a função individual de cada um. Não é o dever do pastor, é o dever de cada cristão. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Então, mesmo no Antigo Testamento, era necessário um Salvador, um Messias. E Jesus foi o modelo na Páscoa, no Mar Vermelho, no bode expiatório. Ele foi profetizado em vários lugares, Gênesis 3,15, Salmos 22, Isaías 53, Lucas 24, 25 a 27, Atos 26, de 22 a 23, 1 Pedro 1, 10 a 12. Ele estava presente no Antigo Testamento, em tudo ali. Eu repito, vou repetir o que eu já disse. O Velho Testamento era uma sombra do que iria acontecer, onde Cristo iria dizer lá na cruz: Pai, está tudo consumado. Ali acabou, não tem mais o que fazer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Jesus Cristo disse: eu sou o único, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Ele pregou através de Noé. Quem foi Noé? Às vezes eu escuto, é que eu teria que fazer vários estudos separados, mas às vezes eu escuto as pessoas dizerem: ah não, o ser humano ele vive somente 120 anos. É mentira. Esses 120 anos é mal interpretado. Esses 120 anos que é pregado lá foi o tempo que Deus deu para que aquela geração se arrependesse. E Noé, através da construção da arca, ele pregava o arrependimento. Só que as pessoas não entenderam. Por isso que elas foram condenadas e veio o dilúvio. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época não existia chuva. Eles não entendiam aquilo. Mas como que esse maluco aqui está construindo um barco? Água da onde? De onde que vai vir essa água? Eles não entendiam. Só que Noé dizia: vai acabar, o mundo vai acabar, Deus vai mandar a condenação, arrependei-vos. Ali era uma figura de Jesus. Abraão também, ele se regozijou-se em ver o dia de Jesus na terra, em João 8, 56 e 58. O próprio Cristo, que é o Deus vivo, porque Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, 100% homem, ele motivou Moisés a seguir em frente. O próprio Jesus, ele salvou lá os israelitas lá no Egito. Quem que era a rocha lá no deserto? Onde Moisés depois foi punido, que ele bateu na rocha 2 vezes. Era Cristo. Isaías, ele viu a glória de Deus. E além disso, Jesus ele é simbolizado em todos os livros do Antigo Testamento. Eu repito, o Velho Testamento é uma sombra. Tudo ali é um tipo de Jesus. Quer seja a igreja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, a lei ilumina os nossos pecados, tornando-os mais evidentes. Está lá, Romanos 7,7. Paulo escreve: porque o fim da lei, eu vou falar com muita calma. O apóstolo Paulo escreveu: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. O fim da lei é Cristo. Parem de fazer essa bagunça, essa salada. Parem de enganar as pessoas. Por que vocês não pregam a verdade? Por quê? Por que a verdade? Por que a verdade faz tanto mal assim? Por que essas pessoas, esses líderes, repito, não são todos, mas por que essas pessoas têm como se fosse uma alergia da verdade? Por que as pessoas leem a Bíblia repetidamente, vão na igreja todos os domingos, quarta, quinta, não sei, e aí o pastor prega, lê ali a verdade. Se você passar meia hora e você perguntar o que foi pregado, o camarada não sabe. Por que isso acontece? Eu pergunto para mim todos os dias. Por que a verdade faz tanto mal assim? Por que as pessoas não querem a verdade?
As pessoas vão para a igreja, a maioria, né? Vão para a igreja, é quase que um clube ali, um clube social. Elas vão para a igreja para pedir, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí aí o pastor fala, eu queria convidar o irmãozinho tal. Aí aquele irmãozinho sobe lá. Irmãos, eu quero, desculpa eu falar assim. Irmãos, eu tenho orado e Deus me deu um apartamento. Aí todo mundo, aleluia, aleluia. Isso é o cristianismo? Por isso que eu disse, crise na cristandade. As pessoas estão perdendo. Deus abençoa? Lógico que Deus abençoa. Deus pode te abençoar? Pode, Ele te abençoa, Ele é infinito, Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu não estou dizendo que Ele não vai te abençoar. Uma vez eu escutei um pastor, faz muitos anos. Nós pegamos Jesus Cristo, que é o Rei do Universo, que é o Deus soberano, e nós colocamos Ele dentro de uma caixinha de sapato, ou nós colocamos Ele no banco ali e falamos, senta aí, se sobrar um tempinho, eu deixo você cantar um corinho. Nós colocamos Jesus dentro de uma caixa de sapato, e ali Ele é o nosso serviçal. Nós perdemos a noção. Repito, lembra lá no começo desse podcast, o que eu disse? Errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Esse é o nosso grande problema. Esse é o maior problema da cristandade. Porque nós perdemos o nosso foco, estamos perdendo a nossa essência de cristão. Se você for cumprir os 613 mandamentos, que está lá no Pentateuco, que foram os livros que Moisés escreveu, mas você falhar em um, você é digno de morte. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, que é o caso de Malaquias 3:10, do dízimo. Isso aí vai ser um outro estudo. Mas peraí, por que nós cumprimos alguns mandamentos e não cumprimos todos? Então, o domingo, que nós guardamos o domingo, né? A cristandade guarda o domingo, então nós temos que guardar o sábado, que está lá nos 10 mandamentos. Vocês percebem como que está tudo errado? E se vocês não sabem, também isso é um outro estudo que eu vou fazer. Vocês sabem quem que instituiu o domingo? Que em inglês é até mais bem específico, Sunday, que quer dizer o dia do sol, foi Constantino. Eu já vi cristãos dizer, graças a Deus, Constantino, ele oficializou a religião cristã no Império Romano como oficial. Graças a Deus? Sabe o que Constantino trouxe? Vocês sabem quem que era os clérigos, os top lá, os que ficava lá, os manda-chuvas da...
aquele celular. Então você pega o manual e você vai lá e você aprende. O manual do ser humano se chama Bíblia Sagrada. Deus, através da sua imensa misericórdia, ele deixou esse livro maravilhoso. Então, você quer parar de errar? Faça duas coisas. Ore, peça sabedoria a Deus para que você não seja enganado por doutrinas humanas e nem demoníacas, e leia a Bíblia. Coma, como se fosse o alimento, o seu alimento. Você não se alimenta todos os dias? Se você não deixar de comer, você morre, não é? Se eu deixar de beber, eu morro. Então, você não quer morrer espiritualmente? Coma a Bíblia, a palavra de Deus santa, que renova. Jesus disse que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Aceite isso. Aqui nesse canal você não vai ouvir nada que passe a mão na tua cabeça. Tenha certeza disso, que você vai ouvir a verdade bíblica. Grande abraço, já falei demais. E até o próximo podcast.